Meus queridos amigos inscritos no canal José Neumann Pinto, no YouTube, agradeço a todos o acompanhamento. Quero agradecer em especial ao meu primo, meu amadíssimo primo. Olha, eu faço 2 dedos de prosa sempre em manga de camisa, mas hoje eu resolvi botar esse blazer em homenagem ao meu primo Tiago Pinto, que é primo em segundo grau, mas que a Isabel acha, Isabel, minha mulher, doutora em História Econômica pela USP, ela acha que é o meu parente mais parecido fisicamente comigo, mais do que meu filho Vladimir, mais do que meu filho Arthur, que é filho dela também, mais do que qualquer primo. Então, ele disse que esse aqui é o meu blazer favorito. Como eu fui conversar com o meu repórter favorito, botei meu blazer favorito para o meu primo favorito, que os outros primos desculpem. Estou aqui com Jorge Antônio Barros para fazer o 2 Dedos de Prosa sobre o assunto do momento, que o Jorge é PhD, que são as milícias. Então, boa tarde, Jorge Antônio Barros. Vou chamar de Jorginho, porque aqui é um papo, é uma conversa pessoal. Os entrevistados eu chamo de senhor, doutor, professor, mas os personagens de 2 Dedos de Prosa eu vou tratar por Jorginho. Tá certo? Boa tarde, Jorginho. Boa tarde, grande Neumann. Que alegria poder estar aqui com você no teu espaço. Eu sou teu fã desde criancinha, não sou tão mais novo assim que você, mas Quantos me anos você lembro tem, ainda. Jorginho? Eu tenho Quantos anos você tem? 58. É Nasci em muito mais novo. 1962. 11 anos mais novo que eu tenho 69. Eu me lembro bem, eu tinha um caderno eu me formei em 81, né? Vou fazer agora em julho 40 anos de jornalismo, e eu me lembro quando eu li num caderno de jornalismo do Jornal do Brasil a tua matéria sensacional sobre o perfil dos operários do ABC, uma reportagem que você ganhou o Prêmio ESSO na década de 1980, que você contava como viviam os operários no ABC, obviamente estimulado pela greve de 79, né, que parou o país, porque ainda estávamos na ditadura militar. Então, Neumann, eu sempre acompanhei teu trabalho, depois como editorialista, e sempre fiquei muito feliz, porque, inclusive, você é um jornalista da antiga, que nem eu, da máquina de escrever, mas que soube muito bem se adaptar aos novos tempos, às novas tecnologias, né? Mas eu ainda guardo lembranças boas assim de material antigo que você já escreveu, né? Como, por exemplo, esse livro aqui, que eu tenho em mãos, que eu peguei na minha biblioteca, Mengele, A Natureza do Mal, que é de 1985. Tem tudo a ver com... Olha só, meu maneiro, o vizinho começou a fazer uma obra aqui agora, pelo que eu estou notando. Não, mas estamos te ouvindo tranquilamente. Tá bom. Continuar. Mas Olha aqui, então, Jorge. esse Livro aí foi um livro que eu fiz quando apareceu o cadáver do Mengele, num cemitério aqui em Budas Artes, né? E que ficou provado que ele morreu de morte natural na praia, no Brasil, né? Eu escrevi esse livro e já dei, inclusive, entrevistas para várias... e tem um documentário a respeito do Mengele. Fui lá no cemitério gravar com o meu amigo cineasta. Então, você está aí... Agora, o interessante é que ele aborda exatamente o tema da Hannah Arendt, que nós vamos abordar no fim desse nosso papo. Tá? Mas antes disso aí, aliás, essa reportagem aí dos operários do ABC foi a primeira vez em que o Luiz Inácio Lula da Silva, apareceu numa reportagem de um grande jornal. O Lula aparecia no Notícias Populares, que era um jornal popular, na coluna de um cara chamado Zé Nunes, que era especialista em sindicalismo, num jornal de crime. Quer dizer, você que é o repórter de crime, o Jorge, tem um post, né, um perfil no Twitter, chama-se Repórter de Crime, que eu acompanho sempre, né, já que eu não posso ter o prazer e a honra de estar convivendo com esses livros dele lá no Rio de Janeiro. Qual é o teu bairro? Qual é o bairro que você mora? Não pode dizer. Eu moro na Tijuca, na Zona Norte. Na Zona Norte da cidade. É vizinho de Eudim de Amâncio, meu amigo de infância,
arpista aposentado da banda dos Fuzileiros Navais, lá de Iraúna, também terra do Ciro. O Ciro é o xilogravador popular de capa de folheto de cordel dessa xilogravura aqui, que eu estou aqui com Isabel. Mas, Jorge, qual era era tua mãe ou era teu pai que tinha assim uma predileção pelo ovo da Capadócia, pelo São Jorge, padroeiro do Flamengo? Meu pai chamava Jorge da Costa, né? E o Antônio, minha mãe deu por uma promessa para se casar com meu pai, né? Conseguiu enganar ele. Ela deitou a imagem do santo e só botou de pé quando casou com o teu pai, não? Eu acho que foi. Mas aí eu quero te dizer o seguinte: Jorge era um soldado romano. E Antônio tem uma história de reportagem do crime. O Antônio, você imagina se você tivesse o poder de Santo Antônio de ressuscitar um morto, o morto ressuscitar, contar que quem o matou não foi o pai de Santo Antônio, mas outro, um bandido, e assim inocentar o próprio pai. Depois o cara voltou para a cova. Podia ter deixado o cara viver mais um pouco. De qualquer maneira, ele ressuscitou e foi talvez o trabalho mais fácil e, ao mesmo tempo, mais impossível da história da reportagem do crime, né, Jorge? Verdade, com certeza, com certeza. Qual foi o que é que te motivou a ser jornalista, hein, Jorginho? Bom, eu, desde criança, sempre fui muito curioso, né, Neumann? Muito curioso. E interessante que, aos 8 anos de idade, quando eu estudava no primário ainda, no antigo primário, né, hoje o ensino básico, na escola Marechal Mascarenhas de Moraes, eu tive uma professora, Grácia, que está viva até hoje, que criou um jornal mimeografado chamado O Brasinha. E como ela gostava das minhas redações, que eu fazia as redações, ela me colocou como diretor, como editor-chefe do Brasinha, com 8 anos de idade. Você já começou por cima? Criança e você já começou editor-chefe? Foi um acaso, né? Um acaso, porque, na verdade... Então, eu sempre desenvolvi muito essa questão do texto e sempre gostei muito de arte. Quando chegou na época de fazer... Meu pai é advogado, né? Ou seja, sempre tive uma influência na leitura por parte dele, né? Gostava muito, ele tinha uma biblioteca 1000 vezes melhor que a minha, meu pai, e aprendi a ler com ele, aprendi a ler jornal com ele, então já fui cultivando aquela visão mais humanística. Quando fui fazer vestibular, a primeira coisa que eu quis realmente foi manter distância da matemática, que eu nunca fui bom em matemática. Eu falei, bom, então eu já sei que eu vou atuar na área de ciências humanas. Somos dois. Aí eu já com isso já percebi, bom, vou atuar na área de ciências humanas, que vai ser melhor. Mas o que eu vou fazer? Bom, vou fazer comunicação. Eu sonhava em ser publicitário, Neumann, imagina. Eu também. Eu gostava muito de arte, bons textos. Eu falei, bom, isso é publicidade. Eu não sei desenhar. Sou péssimo. Não, eu desenho e faço pinturas. Eu sei que você desenha. Aí eu cheguei e falei, bom, vou fazer comunicação, publicidade. Comecei a fazer publicidade no primeiro ano. Aí comecei a ter mais uma visão ideológica assim, do mundo, né? Comecei a descobrir a política, ter uma visão mais ideológica. Então, falei, bom, publicidade vai ser uma coisa... na minha ingenuidade, né? Eu achava a publicidade é uma coisa muito servil ao capitalismo. Né? Eu vou fazer o jornalismo que é mais verdade, a busca da verdade. Né? Julgava que o jornalismo fosse assim, essa verdade absoluta que a gente sabe, infelizmente, que não é bem assim. E então eu fiz comunicação, me formei. Antes de me formar, concluir o curso, eu consegui o meu primeiro estágio. O meu primeiro não, na verdade foi o segundo. Mas eu consegui o estágio no Jornal do Brasil, que era o jornal dos meus sonhos. Você trabalhou lá. E como é que a Cristina Ajus entrou na tua vida? Eu era estagiário. Eu era estagiário de um jornal de bairro chamado Linotipo, que era um jornal do Meia, que era dirigido por um coronel da FAB e por um parlamentar do Partido Popular. Era um jornal muito conservador. Eu cheguei a ter matérias censuradas nesse jornal naquela época. Isso é 1980, por aí. E então eu acompanhava tudo que acontecia no bairro. Eu soube que eu ia visitar o bairro, a agência do INAMPS, o presidente.
do INAMPS, que eu não me lembro o nome agora na época. E eu fui lá. Não só fui, como liguei para o Jornal do Brasil e falei, olha, vocês sabiam que o presidente do INAMPS vai vir aqui no Meia? Aí ele, não sabíamos. Pautei o jornal. Quando eu cheguei lá, quem estava lá? Cristina Ajus. E eu perguntei para ela, depois conversar, não, foi eu que avisei o jornal e tal, né? Fiz aquela média, né? Aí eu falei para ela, Cristina, como é que eu consigo um estágio no Jornal do Brasil? Aí ela me disse, olha, você vai e procura o Walter Fontoura, que é o diretor de redação, que é o cara que pode te dar o estágio. Eu falei, mas é mesmo? É fácil assim falar com ele, um diretor de redação, né? Eu imaginava que era muito difícil chegar a um cara desses. Hoje em dia é praticamente impossível, né? Você chegar a um diretor de um grande jornal. Mas aí eu fui ao jornal, não marquei nada, não agendei, fui. Na primeira vez eu fui eu vesti meu terno e gravata, o único paletó que eu tinha, botei o terno e a gravata e falei, não vou falar com o doutor, né? Para mim tratava ele como doutor Walter Fontoura. Aí, primeiro dia que eu fui, não, ele foi num sábado, que diretor de redação não trabalha fim de semana. Bati com a cara na porta, o segurança falou, não... Você falou com o plantonista. Não cheguei nem na redação. Não cheguei nem na redação. Aí voltei na segunda, a secretária dele me recebeu, me atendeu muito bem, acho que era Solange o nome dela, muito simpática. Eu falei, mas o que você quer com ele? Eu gostaria de fazer uma entrevista, eu estou fazendo um trabalho para a faculdade de jornalismo, gostaria de fazer uma entrevista com ele. E ela falou, você volta amanhã, que ele está em São Paulo, mas amanhã ele está aí. Aí ele me recebeu. Quando eu entrei na sala do Walter Fontoura, eu fiquei maravilhado, né? Aquela mesa enorme, uma foto do De Gaulle atrás, quando o De Gaulle visitou o Brasil, uma foto enorme, que eu não me lembro, não sei se era do Ronaldo Teobaldi, e uma porção de jornais estrangeiros, New York Times, Washington Post, né? Revista Time. Fiquei maravilhado. Falei para ele, olha, eu estou fazendo uma... Doutor Walter, ele, não, doutor Walter não, eu sou Walter só, não sou doutor, não. Não, tá bom. Eu estou fazendo uma pesquisa e tal na faculdade, queria entender como é que funciona uma redação melhor, porque eu já estou agora no último período e eu não tenho estágio, né? Nunca fiz um estágio. Será que eu conseguiria fazer um estágio aqui no Jornal do Brasil? Ele falou, emprego nós não temos, mas estágio, vou conseguir sim para você um estágio. Vou conseguir. Aí, então, consegui começar no Jornal do Brasil como estagiário. Fiquei 3 períodos. No último período, o Heraldo Dias, já falecido, né? Grande jornalista também. Era o chefe de reportagem, Heraldo Dias. O Heraldo morreu dançando. O Heraldo teve um infarto dançando numa festa. É mesmo? Na casa dele. Né? Eu sabia que ele tinha infartado, mas não que estava dançando. Heraldo era um chefe muito, muito bom. E Heraldo falou para mim, Jorge... Grande repórter. Hein? Grande repórter. Ele formava dupla com aquele outro repórter chamado Fritz Utzeri. Os dois faziam reportagens fantásticas e fizeram uma reportagem demolidora, que foi a história do desaparecimento de Rubens Paiva. Sim, e outra histórica, a bomba do Rio Centro. A bomba do Rio Centro também, com certeza. A qual, inclusive, o Fritz, que era médico, usou os conhecimentos de legista dele. Ao descrever a bomba que só podia estar no colo, porque estourou as vísceras do sargento. Atentado que a ditadura tentou fazer no Rio Centro, num show da Elba Ramalho, num show de 1º de maio, né? E que terminou dando tudo errado, a bomba explodiu no colo do terrorista real, eles iam colocar a culpa na esquerda, não deu para fazer. E o Fritz e o Heraldo é que fizeram essa cobertura histórica. 2 grandes repórteres. Infelizmente, nenhum dos dois mais é vivo. Verdade. E Heraldo, então, me disse, o seu período de estágio acabou e, infelizmente, a gente gostaria de contratar, mas nós não temos vaga no momento. Eu falei para ele, e vocês já me dariam um ticket para eu almoçar? Eu falei, não, dou o ticket. E eu poderia continuar vindo sem receber o salário? Pode. Você quer vir? Pode. Eu, então, falei com minha mãe, que me pagava a passagem, eu já tinha o ticket garantido do almoço, continuei fazendo o estágio. 3 meses depois,
Ele falou: olha, você valeu a pena você ter ficado, surgiu a vaga é sua. Ah, que bom. Aí eu conheci o Jorge. Jorge, eu comecei em rádio. Tinha 14 anos, era presidente do Cineclube Glauber Rocha, de Campina Grande, e fazia um programa, que o Cineclube era responsável, na Rádio Caturité, uma rádio da Diocese de Campina Grande. Aí depois eu entrei num jornal chamado Diário da Borborema, onde eu escrevia as reportagens de um gênio da reportagem, que era analfabeto. Foi meu primeiro grande ídolo da reportagem. Manuel Alexandrino Leite era analfabeto, e ele vinha e me contava as histórias e eu transformava aquelas histórias em texto. Aí depois eu vim para São Paulo, comecei na Folha, e em 1984 fui trabalhar no Jornal do Brasil. Nessa época, o Jorge era repórter de polícia. Eu posso estar enganado, porque eu não tenho nenhum registro disso, mas você não foi à Rocinha e chegou a morar? Você chegou a morar na Rocinha para fazer uma reportagem sobre a vida na comunidade, não foi, Jorge? Foi. Você foi morar na Rocinha e lá você conheceu um personagem chamado Zé do Queijo. Quem era o Zé do Queijo? Zé do Queijo era um líder comunitário de origem nordestina, né, como era mais ou menos naquela época, 70% a 80%. Por isso que você me levou a ele. Ele era de Campina Grande, a Isso. cidade onde eu fui criado, lá na Paraíba. E era dono de uma bodega na Rocinha. Mas conta a história. Aí, como é que você foi para a Rocinha, viver na Rocinha? Como você viveu lá e como você conheceu o Zé do Queijo? Isso foi em 1988. Né? Isso já foi em 88. Isso já foi em 88. A gente foi lá na Rocinha para conhecer o Zé do Queijo antes. Né? Antes, a gente conhecia por quê? Porque eu ia muito à Rocinha, fazia matérias lá, ia em São Conrado, conhecia lá vários personagens, né? O pessoal da antiga. Naquela época, o tráfico já existia, mas não era tão agressivo como é hoje, então você podia circular mais pela comunidade. Mas, no final de 87, foi morta a Maria Helena, que era uma líder comunitária, que foi morta depois do Zé do Queijo. Ela estava envolvida também na morte do Zé do Queijo, porque havia uma disputa de poder muito grande na Rocinha, nas associações de moradores. Já era milícia? Não era milícia, era o tráfico. Era o embrião para a milícia? Era o tráfico de drogas. Né? Os líderes comunitários eram ligados ao tráfico. Eram ligados ao tráfico. Que eu me lembro, um dia desse eu fui passar acho que eu fui passar com a Isabel um Réveillon num hotel na Zona Sul, e um dos empregados do hotel era da Rocinha e conheceu muito bem a Maria Helena, o Zé do Queijo, e ele tinha certeza que a Maria Helena tinha mandado matar o Zé do Queijo. Como é que foi isso? Mas é verdade. Ela estava envolvida nisso porque ela se envolveu até afetivamente com o traficante, o Denis. O Denis era o líder do tráfico na Rocinha. O Denis, quando assumiu a liderança na Rocinha, que foi por volta de 1986, ele fez uma coisa inédita em termos de comunidade, que foi unificar toda a bandidagem. Unificou. Ele pegou e reuniu toda a bandidagem, né? Ficou o único líder, impôs várias regras, não poderia assaltar na comunidade, não poderia ter estupro mais na comunidade. Crimes que eram praticados, de modo geral, acabaram. Então, ele virou um grande herói da comunidade. Assim como muitos traficantes no Rio, nos anos 1980, se tornaram heróis para essas comunidades justamente por causa da ação que eles tinham de virar uma espécie de protetor da comunidade. E a Maria Helena se envolveu com o traficante para assumir a liderança comunitária. Ela acabou se envolvendo na morte do Zé do Queijo. Né? Zé do Queijo, se eu não me engano, morreu baixando a porta ou subindo a porta da bodega que ele tinha lá. E aí, exatamente. Pois bem, e você se lembra? Eu era teu chefe. E você me levou para conhecer o Zé do Queijo, porque o Zé do Queijo era de Campina Grande. E quando eu cheguei lá na bodega do Zé do Queijo, ele tinha um bebê, e o bebê estava brincando com bala, mas não era bala doce, não era bala de revólver. Né? O bebê brincando com balas. Isso eu não me lembro, caramba, tua memória é incrível, hein, Neumann? Tua memória é incrível. Quando Maria Helena foi assassinada no final de 87, eu era encarregado pelo Jornal do Brasil de ir diariamente à delegacia de homicídios, que ficava ali na Avenida Presidente Vargas, para acompanhar o inquérito que investigava a morte da Maria Helena.
o Jornal do Brasil sempre tinha aquela percepção da importância que eram as favelas, né? Já naquela época, para o Rio de Janeiro. Então, o que acontecia de relevante nas favelas, o jornal acompanhava. Então, eu ia diariamente. Até que um dia eu comentei com o fotógrafo, era o Alcir Cavalcante. Falei, Alcir, pô, a gente poderia morar na Rocinha, né? A gente vem todo dia aqui fazer esse crime, cobrir esse crime, vamos morar aí, vamos morar aí. E eu me lembro, também fui inspirado numa matéria que a Lilian Newland fez no Jornal do Brasil. Ela não chegou a morar, mas ela foi diariamente à Nova Holanda. Ela foi bastante tempo à Nova Holanda para fazer uma matéria também sobre a vida na favela. Essa matéria também me influenciou, ela não chegou a morar. Eu conversei com a Alcir, né, e falei, vamos morar? Vamos. Aí falamos com a reportagem, com a chefia, né? Teve pouca, assim, quem era o chefe de reportagem? O editor era o Manuel Francisco Brito Filho, o Kiko. Ah, o Kiko. Né? Filho era o editor de cidade. Isso. E eu só tive uma conversa com uma subeditora, Beth Carvalho, que me deu algumas dicas para a pauta e tal, mas eu me espanto até hoje, Neumann, que não houve nenhuma preocupação, a menor preocupação com a minha segurança. Nenhuma, não havia nenhum plano para proteger o jornalista. Impressionante, né? E eu fui com aquele ardor da juventude, né? Fui sem qualquer medo. Só que lá no meio, fui morar uma semana lá, depois resultou numa matéria, um caderno B especial, que me deu o prêmio ESSO em 88, por essa matéria. Só que durante a matéria, a gente estava lá percorrendo a principal estrada da Gávea, quando passamos em frente à Rua 1, havia um grupo lá armado e começou a dar tiro no nosso carro. Só que você não percebe isso logo, só percebi quando eu ouvi mais o barulho aumentar, o barulho de tiro aumentar. Na primeira curva, nós paramos, eles não estavam perseguindo a gente, eles estavam parados, atirando na gente. Paramos, uma bala pegou na parte traseira do carro, o motorista ficou desesperado, eu também fiquei muito nervoso, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer? Quando passou um garotinho subindo de moto, que eu já conhecia ele era o olheiro do tráfico, o apelido dele era Brucutu, eu conversava com ele, falei, ô Brucutu, você sabe, fala para eles que nós somos jornalistas, cara. Nós somos do Jornal do Brasil, se eles matarem a gente, o Exército vai vir aí, a redação já está informada disso, eu menti, né? Blefei. A redação já está informada, o Exército, a Polícia Militar, a Polícia Civil vão invadir a favela, certo de morrer. Você sobe lá e diz para eles que nós somos jornalistas, que nós queremos falar com ele. O chefe era o Sérgio Bolado. Aí ficamos esperando, nisso voltou o garoto e falou assim, olha, o homem está lá, quer falar com você. O homem está lá. Aí eu fui na frente do carro, sem camisa, para mostrar que não tinha arma nenhuma, né? Fui andando, o carro vindo devagar à minha frente, quando me aproximei, parecia aquela cena dos Intocáveis, daquele filme. Acho que é do Brian De Palma, né? O filme Os Intocáveis, que eles aparecem tudo armados, assim, com arma pesada. Pois bem, eram os bandidos da Rocinha. A diferença é que eles estavam descalços, sem camisa, uma bolsa de granadas. E eu, desesperado, peguei a mão do líder, botei no meu coração. Olha como é que meu coração está batendo, olha só. Aí ele me olhou assim, assustado. Né? Não, isso é para você ver, nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra contra a contravenção e quem passa no meio dessa guerra está arriscado a morrer. Eu falei, mas eu não sabia nada disso, não sabia que vocês estavam em guerra com a contravenção. Eles estavam em guerra com o jogo do bicho por causa de um telefone. Por causa de um telefone. Eles queriam usavam o telefone do jogo do bicho, só que parece que usaram demais, o bicho reclamou, eles não gostaram, começou um confronto diário entre os traficantes e os policiais ligados à contravenção. Né? Aí, depois desse dia, eu combinei com ele, falei, não, mas eu preciso de uma entrevista, eu estou fazendo uma matéria aqui na Rocinha, estou morando aqui, eu já fui lá na Rua 2, onde funcionava o QG, esperando para falar com ele, mas ele não veio, porque ele não sabia quem eu era, né? Tinha medo. Né? E aí, ele também tinha medo, por incrível que pareça. Naquela época, o traficante tinha medo, né, Neumann? Hoje não tem mais medo de nada. Hoje eles estão associados à milícia, associados à polícia, então não tem mais medo de nada. Naquela associados época, ao poder da República.
Infelizmente, os bandidos hoje conseguiram alcançar uma posição extraordinária que eu acho que jamais, né, desde que a República foi proclamada no Brasil, se viu tanta expansão do crime organizado como se vê hoje. Aí foi Foi. isso, quer dizer, eu morei Aí lá. você conversou com ele, fez a entrevista, publicou, Fiz a entrevista uma página ganhou o prêmio inteira, S. ganhei o prêmio essa. O prêmio S A matéria tinha só uma. para ilustrar aqui, o prêmio S é o prêmio mais importante do jornalismo brasileiro até hoje. Era, sempre foi e continua sendo. E esse é o Jorge, prêmio S do jornalismo. Mas, Jorge, você, algum tempo depois, você inventou uma palavra. Qual foi a palavra que você inventou no noticiário policial brasileiro? Não, foi em 2000. Em 2000, a nossa repórter Vera Araújo, que era repórter do Globo, eu era editor adjunto do Globo, né, ela descobriu que havia grupos de policiais que estavam ocupando as comunidades e criando vários venda de serviços de segurança, venda de gás, concentrando vários serviços. Esses policiais eram militares, né, que ela localizou, entrevistou alguns deles. Então, nós descobrimos que eles estavam atuando nas comunidades onde o tráfico não atuava, eles começaram a atuar. Foi uma atitude defensiva desses policiais. Eles começaram a ocupar favelas que não eram ocupadas por traficantes. E prestavam esses serviços lá, cobravam por isso, né? Tinha recibo e tudo na época. A Vera Araújo conseguiu o recibo, conseguiu tudo. Aí eu perguntei, Vera, mas como é que eles se auto-intitulam? Né? Como é que eles se chamam? Eles falam que são polícia, um tipo de uma polícia mineira. Né? Mineira, porque é um termo antigo que é usado. Historicamente, esse termo polícia mineira ele é usado entre os policiais já desde a década de 50, por influência da ação realmente violenta da Polícia de Minas. Que Minas Gerais, né, um estado que sempre foi muito conservador e sempre teve uma polícia muito ciosa assim dos seus deveres e cometendo arbitrariedades, violências, né, para exercer essa função profissional. Eles faziam muito isso. E acabou repercutindo, chegando ao Rio de Janeiro, essa expressão polícia mineira, que foi adotada por policiais da chamada banda podre, aqueles policiais que faziam as suas ações em benefício próprio, faziam as suas escutas. Faziam as suas escutas. Começava com investigações paralelas, né? As suas escutas clandestinas, faziam as suas campanas, vigilâncias extraoficiais, né? Aí depois sequestravam o bandido, né? Quando o bandido tinha dinheiro, cobravam a extorsão, faziam extorsão, né? Obrigavam o bandido a pagar para ter a sua liberdade, e depois até a eliminação de desafetos e de pessoas por encomenda dos comerciantes. Isso foi muito grande na Baixada Fluminense. Né? Tem um livro sobre os barões do extermínio. Era uma coisa mafiosa, né, Rosinho? Claro, era um grupo mafioso. Mas essas atividades todas eram chamadas de polícia mineira, de modo geral. Até que gerou-se um neologismo, mineirar. Mineirar era dito por esses policiais, vai minerar fulano. Minerar era extorquir dinheiro, né, promover ações de cunho privado, usando o aparelho policial público, né, de caráter público. Pois bem, então, em 2000, a Vera descobriu esse grupo, que se autotitulava Polícia Mineira, só que, para dar uma manchete do Globo, Polícia Mineira, ia aparecer uma coisa velha. E não era velho, era realmente absolutamente novo. A ação deles, localizada em comunidades pobres, era uma coisa nova que a Vera descobriu. Precisávamos de um nome para aquilo. Eu fiquei pensando. Me ocorreu que nos Estados Unidos haviam grupos que lutavam contra o governo, né, altamente armados, fortemente armados, que se auto-intitulavam milícias. Que, na verdade, a milícia, o que é? É um exército, né? Um exército tem a característica de um exército irregular,
né? Embora na República Antiga, na República Velha, essa expressão já era usada como um oficial da lei, miliciano, né? Tanto que tem aquele livro. Jorge, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, Memória de um Sargento de Milícia, do Exatamente. Joaquim Antônio de Almeida, que é um livro maravilhoso, um clássico da literatura brasileira, à época do Império se passa a ação, né? Que era o Leonardo Pataca. Quer dizer, era uma denominação já da época do Leonardo Pataca, protagonista de Memória do Sargento de Milícia, do Manuel Antônio de Almeida. Então, era uma denominação oficial. Além disso, havia as milícias do Hitler, o SS, e os Camise Nere do Mussolini, eram milícias também, né? Também um tipo de milícia, exatamente. Quando, então, eu juntei todas essas informações, eu falei, bom, está aí a nossa manchete, né? Porque, como editor de domingo, eu coordenava a produção de matérias especiais do Globo, então a minha meta toda vez era emplacar uma manchete de domingo, né? Da minha editoria. Era a minha meta principal, era essa. Então, eu achei a manchete e falei, milícias atuam nas favelas e tal, grupos formados por policiais, ex-policiais, impõem terror nas comunidades. E aí nós publicamos essa matéria em 2000 com essa terminologia que acabou se disseminando, né, pela imprensa. Passou a se chamar, porque é uma palavra simples. Ô, Jorge, isso que você está falando é histórico, porque desmascaram o general do Exército. O general Fernando Azevedo e Silva, logo no começo do governo Bolsonaro, por motivos óbvios de puxar o saco do chefe, ele deu uma entrevista, quando apareceu a história do Bolsonaro como Adriano, capitão Adriano, da milícia do Rio das Pedras, do escritório do crime e tal, ele disse, não, as milícias surgiram para o bem, depois elas se desvirtuaram num grupo. Quer dizer, esqueceram de contar a verdade sobre as milícias para o general. Eu escrevi um artigo no Jornal do Brasil, na página 2, às quartas-feiras, como eu escrevo, dizendo, não existe milícia do bem, general. Então, você está desmascarando o cara que foi o ministro da Defesa, que botou óculos escuros como ditador americano, latino-americano, e subiu num helicóptero com o Bolsonaro para sobrevoar e prestigiar uma manifestação fascistoide na esplanada dos ministérios. E ele disse que a milícia era do bem. Você está provando que não é. Está contando a história da origem da milícia e mostrando que sempre foi uma atividade criminosa, mafiosa. É verdade. Lamentavelmente, no início houve essa ilusão. Até o então prefeito César Maia chamava esses grupos de autodefesa, porque, na visão dele, totalmente contra o tráfico, ele julgava que as milícias iam conseguir se defender do tráfico. Mas já era, obviamente, um crime organizado, um tipo de máfia, né, como sempre foi desde o início, com a finalidade de se autolocupletar. Entende? Jorge, como é que chamava aquela juíza? Patrícia Ascioli, me lembrei. Uma cearense que foi morta por grupos. Aquilo eram grupos paramilitares ou já era milícia? Aquele ali aquele não chegava a ser uma milícia típica, como a gente alma conhece. Da polícia é a autoridade da polícia militar, não é? Não, a milícia é formada, basicamente, por policiais e ex-policiais, civis e militares, integrantes e ex-integrantes de forças armadas. Tem a participação de militares do Exército, tem a participação de bombeiros, muitos bombeiros participando de milícias, e também, até mesmo, de policiais federais. Eles também fazem parte das milícias. Você lembra que, no caso do assassinato da Marielle, um grupo de policiais federais começou a criar uma falsa versão para desarticular a investigação policial? Sim, sim. Esses federais certamente são ligados à milícia, né? No caso do assassinato da Patrícia Ascioli, na época eu estava no Globo, depois eu vinha a trabalhar no Tribunal de Justiça, vinha a ser diretor de comunicação do Tribunal de Justiça. Esse assassinato foi planejado e executado por um grupo de policiais militares que atuavam como grupo de extermínio na região de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio. Eles não eram essencialmente uma milícia,
classe. Era o Esquadrão da Era um Morte. grupo de extermínio. Era O um Esquadrão da Esquadrão Morte. da Morte. Exatamente, Esquadrão da Ou Morte. talvez uma espécie de embrião daquele tal escritório do crime, que também era dirigido pelo capitão Adriano Nóbrega, não é isso? Com certeza. Esses policiais eles atuavam assim, usando um instrumento que é legal, que é o chamado auto de resistência. O que é isso? Quando a polícia vai a uma região e rende os criminosos, se o criminoso resiste e for morto, a polícia registra como auto de resistência. Só que, muitas vezes, esses autos de resistências eram forjados, eram criados. Eles chegavam lá, não rendiam ninguém, executavam o criminoso e diziam que o criminoso reagiu. Como? O pretenso criminoso. O pretenso criminoso. Tinha inocentes também sendo mortos, é verdade. Acontece também. E eles colocavam a arma na mão do bandido, né? E diziam que o bandido reagiu. Então, criava-se falsos autos de resistência. A Patrícia Acioli, ela começou a investigar isso. Ela extrapolou um pouco das funções dela, né? Digamos que ela agiu um pouco como o Moro agiu, extrapolou um pouco das funções, ela ultrapassou. Ela não apenas julgava os casos, como também investigava, associada ao Ministério Público. Isso gerou muita revolta entre esses policiais, então eles ousaram planejar a morte da juíza, mas felizmente foram descobertos, estão presos até hoje. Olha, ô Jorge, aí você contou essa história, a sua história com o Alcir, né? O motorista você não lembra quem era? Mas, eu lembro, o motorista chamavam Osmar Sombra. Osmar Sombra. Agora nós tivemos o seguinte caso. Em 2008, uma repórter do Dia, que eu não sei o nome, um motorista e o fotógrafo Newton Claudino tiveram a mesma missão que você teve no Dia, onde eles trabalhavam, no jornal do Dia. E foram à favela do Batã, em Realengo. A favela do Batã, em Realengo, segundo a polícia, é controlada pela milícia chefiada pelo coronel PM Jairo Souza Santos, que mora em Bangu. Eles foram descobertos porque foram delatados pela redação, e nós sabemos disso porque o Newton Claudino escreveu um pungente depoimento que você leu, que eu li, na revista Piauí, que vem sempre dando esse tipo de furo na imprensa diária. O caso da Petrobras, o escândalo da Petrobras, por exemplo, comecei a ficar sabendo lá antes de ter acontecido. Então, eles foram pegos, ao contrário de você, tiveram sorte, não tiveram sorte, foram pegos, presos, sequestrados, torturados, e não foram mortos por uma intervenção divina, o que eu chamo de Deus ex machina, do teatro grego. Apareceu uma pessoa que muito provavelmente era o coronel Jair, que era chamado de coronel ou de 01, da mesma forma como o Bolsonaro denomina os seus filhos, né? E impediram que o matasse. Só que as consequências foram trágicas. Você conheceu o trio de reportagem? Conheci muito bem o Newton Claudino. A repórter eu não conhecia. A repórter não conhecia. Conheci o Newton Claudino, um excelente fotógrafo, e acompanhei todo o sofrimento deles, né? Porque então, na época... Descreve para mim. Na época, esse chocou muito a gente, chocou muito a imprensa, chocou a sociedade de modo geral, mas, sobretudo, os jornalistas, porque a milícia chegou ao cúmulo, né? Ao cúmulo de matar, sequestrar, torturar e quase matar 3 pessoas que trabalhavam no jornal O Dia. A repórter, realmente, eu acho que apaguei o nome dela, Neumann, assim, por instinto de sobrevivência. A segurança dela é melhor a gente não falar, né? Exatamente, eu apaguei. O Newton ele foi corajoso ao escrever aquele depoimento. A gente soube, na ocasião que aconteceu o problema, O Dia deu uma matéria pequena, não se aprofundou, porque não quis expor ainda mais os jornalistas. Mas nós soubemos que houve até caso de violência sexual contra eles. Foi terrível, né? Isso, houve casos de violência sexual. Ele descreve os escorpiões subindo pelas costas do fotógrafo, do motorista, e ele pedindo para o fotógrafo. É muito bonito o texto do repórter. Quem quiser ler esse texto, né? Só uma lembrança, o título chama A Minha Dor Não Sai no Jornal. Não sai no jornal, um belo Revista título. Piauí. Revista Piauí. E você
nunca mais teve contato com o Newton Claudino, mas você tem contato com uma coisa que eu tenho certeza. Primeiro, faz 13 anos que isso aconteceu. Há 11 anos saiu uma reportagem impressa nas bancas. Nenhuma autoridade tomou nenhuma atitude, nenhum grupo de defesa de direitos humanos, nenhum partido político, nenhuma oposição. Todo mundo foi indiferente à dor que o Newton Claudino é vítima até hoje. O Newton Claudino foi separado da mulher e dos filhos, como ele disse, foi separado da praia, do sol, do futebol, foi separado da vida e eles foram punidos. O major, desculpe, o coronel Jairo foi preso por causa de outra coisa, a Operação Furna da Onça. Foi solto, está em casa com tornozeleira, graças à benemerência da ministra Carmen Lúcia. Vamos dizer o nome aqui, Carmen Lúcia, farsante, Carmen Farsante Lúcia, está lá solto em casa, está planejando a sobrevivência do filho, depois nós vamos falar do filho. Por enquanto, vamos dizer o seguinte, a repórter identificou um vereador entre os segundo o Newton Claudino. Nunca ninguém foi investigado, nunca ninguém foi punido, e o vereador, tudo indica ser, porque o acusado de chefiar essa milícia é o pai dele, o coronel Jairo Santos, o vereador Jairo Júnior, que é acusado agora pela polícia, pela 16ª Delegacia de Polícia, e pelo promotor Cláudio Cac, né? Do Ministério Público, Marcos Cac, de ter assassinado de forma brutal, da forma semelhante como eles não conseguiram assassinar o trio do dia, e agora ele está preso. Como é que você... E também, não vamos também tirar fora, o Jorginho, a responsabilidade dos jornais, dos meios de comunicação, que nunca deram a mínima para isso, nunca denunciaram isso, não sei se com medo. Como é que você explica essa impunidade dos participantes de um grupo de milícia que atacou uma equipe de jornalistas a trabalho? Verdade. Bom, vamos lembrar só um detalhe, Neumann, que eu havia esquecido, foi que esse episódio da favela do Batã, ele causou tanta perplexidade, tanta comoção na sociedade, que ele permitiu que fosse desengavetada a CPI das milícias, criada pelo então deputado estadual Marcelo Freixo. Em 2008, ele conseguiu fazer a CPI das milícias, que ele já vinha tentando fazer há algum tempo, mas não conseguia. Com o episódio do Batã, é como se o pessoal que apoiava a milícia na Assembleia Legislativa ficou meio desestabilizado, né, por causa daquele episódio, atingindo jornalistas. Então, ele conseguiu fazer a CPI das milícias. Nessa CPI foram citados 228 nomes de agentes de segurança do Estado, do poder público, envolvidos com milícias. Alguns foram presos, né, porque houve investigações que resultaram na prisão, mas a maioria permaneceu impune. Qual é a grande dificuldade de se investigar e punir milicianos? Qual é a grande dificuldade? É porque a milícia é formada por policiais e ex-policiais que estão, muitas vezes, infiltrados dentro do aparelho policial. Militares. Você acabou de dizer que militares também. Policiais civis e militares que estão infiltrados dentro do aparelho policial. Das Forças Armadas. E militares das Forças Armadas também, com certeza, integrantes das Forças Armadas, como eu disse. Então, esses caras, eles ficam alertas, eles fazem um trabalho de inteligência muito bem feito, né? Eles ficam acompanhando tudo o que está acontecendo, todas as operações, todos os inquéritos, todas as investigações. Surgiu uma denúncia, surgiu às vezes uma informação que é dada no Disque Denúncia. Se a pessoa não tomar o devido cuidado ao ligar para o Disque Denúncia, se expor, essa informação pode até acabar vazando para esses grupos paramilitares, porque eles têm os tentáculos espalhados dentro do aparelho policial. Na ocasião que aconteceu o caso da favela do Batã, o secretário era o senhor secretário de Segurança, José Mariano Beltrame,
que ficou conhecido, ficou célebre por ser muito eficiente, por implantar o projeto de pacificação das favelas, que, de fato, na ocasião, reduziu a ação do tráfico por um tempo, né? Mas eu até desconfio até hoje que tenha havido acordo com bandidos para reduzir a criminalidade naquele período, e esse secretário ele não teve condições não só de combater, de fato, a milícia, como ele simplesmente fez o ouvido de mercador para o que estava acontecendo, para a corrupção que estava sendo praticada pelo superior dele, o Sérgio Cabral. Então, ele estava ali, tanto que ele tinha pretensões político-eleitorais e simplesmente ele sumiu. Nunca mais a gente ouviu falar de Mariano Beltrame. Nunca mais. Por quê? Pois é, mas o Nilton Claudino também sumiu e foi punido sendo vítima, né? O Com certeza, Claudino, com certeza. Repórter, motorista. Então, a Agora, impunidade... Gozou da impunidade o vereador. O vereador agrediu, segundo constam em vários depoimentos, né, mulheres, seus filhos, próprios filhos dele, filhos dessas mulheres, mas agora parece que foi desmascarado. Não sei se é uma intervenção divina, da mesma forma que salvou a vida dos repórteres do Dia, que pode ter criado o que eu chamo de uma espécie de cinturão da decência. Porque vamos ver, Jorginho, você que é experiente. O pai lutou para exumar o cadáver do filho, ou seja, enfrentou a milícia, o pai do menino, Leniel Borel. O médico do Barrador, que atendeu o menino na madrugada, recusou-se à pressão do vereador Jairo Júnior para não mandar o menino para o IML. Ninguém sabe quem é a autoridade, mas a autoridade que manda no Instituto Médico Legal disse que atendeu a 4 telefonemas e depois deixou de atender e não impediu a realização da necropsia no Instituto Médico Legal. O delegado Henrique Damasceno, da 16ª Delegacia de Polícia, e o promotor Marcos Cac estão fazendo uma investigação rápida, eficiente e cheia de provas, reconstituindo todo o calvário do menino de 4 anos, que foi assassinado por um canalha, por um bandido. Não é um louco, nós vamos chegar no fim vendo isso. E o próprio governador, que não é nenhum legítimo nem nada, o tal do Cláudio Castro, nenhum gênio. No entanto, ele recebeu um telefonema pedido de socorro, entre aspas, do Jairo Júnior, e não interrompeu e não mudou. Inclusive, uma coisa que eu não entendi, por que a defesa do Jairo Júnior queria mudar para a delegacia de homicídio? Talvez até fosse pior, né? De qualquer maneira, está na mão do delegado certo, e nós vemos aí a possibilidade de pintar no Rio de Janeiro, o lugar mais degenerado do Brasil, onde ainda há gente decente no Rio. São essas pessoas que eu citei. O que eu te pergunto é o seguinte: isso pode levar a uma inédita punição de um criminoso perigoso e que não pode ficar solto por aí? Com certeza, Neumann, você está coberto de razão e, como sempre, você, com as suas sacadas geniais, cunhou essa expressão cinturão de decência. É realmente uma nesga que surge de esperança para a gente que vive no Rio de Janeiro, né, desses crimes não continuarem impunes, não é verdade? Hoje, a manchete do Estadão, você sabe melhor que eu, que você publicou um belo artigo hoje no Estadão, a manchete diz que a Sociedade Brasileira de Pediatria fez um levantamento entre 2010 e 2020, houve 4.000 mortes de crianças por agressão em todo o país. Na verdade, 4.000 mortes. Na verdade, são 40.000, porque no jornal aparece 2.000, mas há uma subnotificação que acho que é de 20 mortos a mais do que são registrados. Então, 40.000 crianças morreram em 10 anos no Brasil, assassinadas em casa, normalmente por pais ou por parentes próximos. Irresponsáveis. E isso aí é o típico caso do senhor, do vereador, que eu não entendo até agora como é que ele não é ex ainda, já foi expulso de Solidariedade. Olha o nome, Jorginho. Olha que ironia, o nome do partido do cara. Solidariedade foi expulso, mas não foi ainda expulso. É verdade, é verdade.
A Câmara dos Vereadores, Neumann, lamentavelmente, ela é muito lenta para examinar os eventuais erros praticados por seus integrantes, né? Ela deixou o prefeito Marcelo Crivella navegar na maior impunidade, na maior roubalheira, uma das maiores que houve nessa cidade do Rio de Janeiro, e a Câmara realmente é muito lenta para investigar isso, né? Um detalhe que eu queria te chamar a atenção, Neumann, com toda essa coisa positiva que você vê, eu quero lamentar aqui, quero registrar aqui o meu lamento pelo fato de o caso dos 3 meninos que desapareceram em Belford Roxo até hoje não foi esclarecido, isso já faz tempo, deve fazer uns 3 meses, pelo menos, né? E é o que eu vejo, na verdade, lamentavelmente, é que a polícia, muitas vezes, ela age com rapidez quando o crime está ligado à classe média e ganha maior visibilidade na imprensa. E é esse o erro que a imprensa muitas vezes comete. A imprensa seleciona alguns casos para dar visibilidade e outros ela não dá tanta visibilidade assim. Quanto mais visibilidade tem na imprensa, mais a polícia age rapidamente. Foi o que aconteceu nesse caso. O caso realmente era um menino, né, branco, de classe média, filho de uma pessoa de classe média, um garoto de classe média, e cujo padrasto era um vereador ligado às milícias. Você lembra, mais um detalhe que comprova isso, Neumann? Foi o fato de a mãe ter levado o menino no hospital pela primeira vez, há cerca de um mês, acho que foi no dia... Não me lembro agora a data exata. Ela levou o menino num hospital particular de Bangu, na área do reduto eleitoral do vereador. Ela moradora da Barra, poderia ter levado o menino na Barra. Por que ela levou para Bangu? Porque é a área do reduto eleitoral dele, onde ela estaria protegida, onde a informação não vazaria, né? É a área da milícia. É a área da milícia, Zona Oeste do Rio. Olha aqui, e contou a mesma versão, e o menino já... Aliás, o menino não contou isso para muita gente. Tem uma cadeia de omissão que eu chamo de cumplicidade absurda. O menino sofreu um calvário. Agora, eu acho que chegou a vez do calvário da mulher, da mãe, Monique Medeiros, e do padrasto, o Jairo Júnior. Só que a lógica manda a gente acreditar que a milícia protegerá o filho do coronel na cadeia. Não sei se terá eficiência para evitar a morte, mas vai ser muito difícil evitar, não sei, não estou aqui fazendo previsão, a morte da mãe, né? Até porque a mãe tem uma carga psíquica. Eu confesso a você, Jorge, que eu choro quando eu vejo a foto do menino. Eu tenho um filho bem mais novo do que ele, mas eu tenho um filho bebê, e sei como é a dor que o pai está sentindo, e sei que a gente ainda tem que comer muito feijão, como se diz, para esperar que haja uma punição real sobre isso. Acho, inclusive, eu não sou a favor da lei de Italião, mas acho que o natural desse tipo de crime é que os criminosos sejam punidos na cadeia, já que a sociedade não pune, né? Como você contou, eu publiquei um artigo no Estadão hoje, quarta-feira, dia 14 de abril, chamado A Maldade Banal e Seus Crimes Sem Pena, no sentido que a pessoa que matou não teve dó e que os crimes não são apenados, né? Citando A Banalidade do Mal, de Hannah Arendt, o seu livro famoso, Eichmann em Jerusalém, que é citado no título daquele meu livro que você mostrou, né? Só que um leitor privilegiado lembrou o complemento, A Totalidade do Mal, da mesma Hannah Arendt, que escreveu nas origens do Estado totalitário algo que pode ser resumido assim: a elevação de 2 fenômenos, o medo e o terror. A fusão desses 2 elementos, em sua potencialidade, leva a um sistema extremamente burocrático em que o Estado total transforma a coletividade em um único corpo. Hoje, nós não temos um Estado totalitário no Brasil, nós temos ainda uma democracia, mas nós temos uma ocupação pela presidência da República, por um grupo político e um presidente que defende os interesses dos fabricantes de armas, desafiando o Estatuto do Desarmamento
e que defende ardorosamente a família, que teve participação. Você pode me corrigir, você que é um atento homem da internet, ainda nós vamos falar nisso, pode ser que tenha alguma coisa de fake news no meio, mas tudo leva a crer que é verdade que houve uma live do Crivella, na qual o Jairo Júnior participou, falando na necessidade de dar bom exemplo para as crianças, e também o apoio que o senador Sonso Flávio Bolsonaro, primogênito do presidente Jair Bolsonaro, deu ao coronel Jairo na eleição. Ele era candidato a senador e o coronel era candidato a... Não, acho que foi uma eleição anterior. Ele e o coronel eram candidatos a deputado estadual, se eu não me engano. De qualquer maneira, há um envolvimento desse poder com interesses desses grupos que estão deixando a máquina explosiva do Rio e ganhando foros daquilo que o parlamentar agora chamou de... Não me lembro mais, a República, não estou lembrado agora. Hoje mesmo tem uma notícia no jornal a respeito disso. Me diga aí, o que você tem a comentar sobre isso que eu acabei de falar. Bom, de fato, lamentavelmente, nós temos na presidência da República um cidadão, se se pode chamar assim, que primeiro, um defensor das milícias. Ele já fez discurso enquanto deputado defendendo que as milícias da Bahia fossem para o Rio de Janeiro para exterminar criminosos. Ele já fez esse discurso, isso é comprovado, não é ilação nossa. Depois, um amigo dele, Fabrício Queiroz, né, que foi trabalhar no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, que levou para o gabinete todas as conexões que ele tinha com milicianos, entre os quais Adriano da Nóbrega, que era o chefe do escritório do crime, que foi assassinado, foi morto na Bahia, depois de fugir. Queima de arquivo. Queima de arquivo, clássica. Fabrício Queiroz, junto com Adriano, mataram testemunhas, assassinaram testemunhas. O Fabrício Queiroz era do 18º Batalhão de Jacarepaguá, que sempre foi considerado historicamente um ninho de milicianos, né? A região de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, onde fica a favela Rio das Pedras, né? Que é o berço das milícias no Rio de Janeiro, Rio das Pedras, na região de Jacarepaguá. Portanto, as conexões entre pelo menos Flávio Bolsonaro e o próprio pai com a milícia é grande. Outra coincidência foi o pistoleiro Rony Lessa, acusado de disparar o disparo de matar Marielle Franco e seu motorista em 2018. Esse cidadão morava no mesmo condomínio. Coincidência, né, Neumann? Coincidência. No mesmo condomínio. E o cara do escritório do crime, o cara que atirou, né? Mora lá também. Exatamente, o Rony Lessa. Rony Lessa e o cara que dirigiu o automóvel. O outro que dirigiu o automóvel, ligados ao escritório do crime, só que a coincidência é que o Rony Lessa morava no mesmo condomínio do presidente da República. Sim, claro. Esse camarada, quando foi preso com vários fuzis, acho que 300 fuzis desarmados. Ele também era um fornecedor de armas para esses grupos paramilitares. É claro que era, está na cara que era. Mesmo assim, ainda não podemos ter nenhuma comprovação de que houve ligação desse pessoal, ligação do presidente da República com a morte de Marielle. Embora muita gente fale isso, né, eu acho que é prematuro afirmar isso ainda. Acho que é prematuro. O que nós podemos afirmar, com certeza, é que tanto o presidente quanto o Flávio apoiaram e apoiam milícias. O presidente tem mais um agravante, né, Neumann, que você citou há pouco, que eu vou reforçar, vou relembrar, que foi no dia que ele votou o impeachment da Dilma, ele fez um elogio a um dos maiores torturadores do regime militar, o general Carlos Brilhante Ustra, que foi comandante do DOI-CODE na década de 70, acusado de ter sido torturador da atriz Beth Mendes, né, e que ele sempre, a vida toda, negou. Ele escreveu 2 livros negando, foi o primeiro, de fato, o primeiro militar da repressão política que botou a cara negando que tivesse envolvimento, né? Os livros dele são muito engraçados, eu já li, né? São engraçados, são pitorescos, mas não consegue desmentir nada. E eu pontuaria que, nessa questão da tortura,
que é um crime imprescritível, hediondo, né, e inafiançável, eu não tenho dúvida, Neumann, que a impunidade dos torturadores do regime militar é que continuam retroalimentando a violência desse tipo nesse país, porque a página foi virada e eles não foram punidos. Mais de 400 torturadores não receberam qualquer punição por causa de um projeto da anistia de 1979 que anistiou-os sem que a gente conhecesse seus nomes e seus crimes, assim como aconteceu com os opositores da ditadura. Os opositores sofreram todas as consequências porque praticaram também crimes, né? Praticaram assaltos, praticaram sequestros, eles foram presos, muitos foram sequestrados, presos, torturados, exilados, banidos do país, foram anistiados em 79, mas nós temos o nome deles aí exposto. Agora, o nome dos torturadores só apareceu agora na Comissão Nacional da Verdade, que foi concluída em 2015. No entanto, a justiça não pode pegá-los. Somente um deve ser pego agora, que é o soldado Vantuil, acho que é Vantuil Camarão, apelidado de Camarão, que estuprou Inês Etienne Romeu na Casa da Morte, lá em Petrópolis, em 1971. Jorginho, esta semana, mais precisamente ontem, eu entrevistei Gilberto Natalini, que foi torturado pessoalmente pelo Brilhante Ustra. E eu tenho um querido amigo, o Zé Paulo Cavalcante Júnior, que foi ministro da Justiça no governo Sarney, e que foi membro da Comissão da Verdade, nomeado pela Dilma. E o Zé Paulo testemunhou um depoimento do Brilhante Ustra, que foi levado para depor na comissão da seguinte forma: ele mandou convidar ele, o Zé Paulo, e o advogado dele disse: olha, o coronel não quer vir aí. Aí ele disse: olha, ele é que escolhe, ele virá, ele vem. Ou ele vem pelas próprias pernas, ou nós mandamos buscar, debaixo de vara. Aí ele foi. Chegou lá, começou a falar. A primeira coisa que ele disse, o coronel disse, o torturador, eu não devia estar aqui. Quem devia estar aqui era o Exército Brasileiro. Que é uma verdade, né? É uma verdade. Agora, a segunda foi quando ele chamou de terroristas, e aí o Natalini, que estava na plateia, disse: não, terrorista é você. Eu não sou terrorista. O Natalini é uma prova de que a ditadura não combateu o exército armado dos meninos da esquerda radical. Combateu a oposição ao regime. O Natalini é um caso. O Natalini nunca foi ligado, como é o caso de Vladimir Herzog e de Manuel Felfilho, os dois mártires da tortura no doicode de São Paulo. Então, está no ar, junto com esse seu 2 dedos de prosa, uma entrevista imperdível do Gilberto Natalini, em que ele conta o que ele sofreu de tortura sem ter pego arma nenhuma para derrubar o regime, né? E a respeito do Brilhante Ustra, eu quero te lembrar que não foi só o Bolsonaro, não. Se o Bolsonaro sofrer impeachment e o Mourão assumir, o Mourão também considera que o coronel Brilhante Ustra é um homem de bem, é um cidadão de bem. Olha, não é, e como você diz, tortura é o pior crime e a pior covardia que existe, que é você bater, como ainda mais numa criança de 4 anos, mas num adulto, como o Gilberto Natalini, bater até a morte, como foi o caso do Vladimir Herzog no doicode de São Paulo. A tortura é um crime que não pode conhecer perdão, justificativa, nem admiração. É uma mancha, é uma nódoa na história do Exército, a tortura, e agora, na história da República, ter eleito um presidente e um vice-presidente que venera a imagem de um bandido da pior espécie, o coronel torturador e assassino Brilhante Ustra. Parabéns, Neumann, parabéns. Eu apoio totalmente o que você acabou de falar. Eu admiro muito a tua veemência, né, esse sangue nordestino, que também corre nas minhas veias, porque eu sou neto de um paraibano de Campina Grande. Então, tenho muito orgulho disso. Mais uma conexão entre nós. Eu nasci em Miraúna, mas eu fui criado em Campina Grande e a minha mulher, Isabel, é de Campina Grande. Ô Jorginho, só aqui para terminarmos aqui essa nossa conversa, me conta uma coisa. Se houvesse uma, digamos assim, uma aposta no necrotério,
Você apostaria na sobrevivência do doutor? Doutor não, que ele tem aliás, eu quero cobrar aqui também o Conselho Federal de Medicina, ocupado por um bolsonarista, que ainda não cassou o direito de médico desse canalha que matou essa criança. Né? Ele usa o diploma de médico para ganhar voto. Doutor Jairinho, e ainda mais com um diminutivo. Né? Você apostaria, digamos, uma bicicleta usada ou um Mercedes na sobrevivência do doutor do Jairo Júnior e da senhora Monique Medeiros na cadeia? Você, com a sua experiência de repórter de crime, como diz o seu perfil. Eu lamentar o que eu lamento agora. É que ele vai sobreviver, sim, Neumann. Peso de ouro. Vai sobreviver a peso de ouro. Vai continuar preso ainda por um bom tempo, ela também, mas como ele tem diploma de curso superior, é a desculpa que vai ser dada para manter ele em cela especial, em prisão especial. Ele vai desfrutar disso. Ela, eu não sei se tem nível superior. Ela é professora. Ela é pedagoga. Né? Ela é pedagoga. Também tem nível superior. E é claro que se ele for para um coletivo, ele vai dançar tranquilamente, mas eu acho que não vai ser morto. Ele vai virar moça lá dentro do xadrez, vai virar moça, tranquilamente. Isso aí vai. Vai ver que é isso que ele está querendo. Olha, só que é o seguinte, é para cobrar tanto do Conselho Federal de Medicina como do Conselho Federal de Pedagogia anulação desses diplomas para que eles possam pagar pelos seus crimes, como que eles são. Ele nunca foi médico e é uma pedagoga. A pedagogia pode se orgulhar dessa pedagoga, pelo amor de Deus. Verdade. Bem lembrado. O CREMERG já está examinando isso, né? O Conselho Regional de Medicina do Rio já está examinando a possibilidade de cassar o registro profissional dele. Pois é, tem que caçar o diploma, a universidade que deu o diploma. Ele tem que ir para o meio do preso comum. Tá? Agora, escute aqui. Me fala um pouco dessa sua nova atividade. O que é Quarentena News? Quarentena News, Neumann, foi uma página que eu criei aqui durante a pandemia, vai fazer agora 1 ano, em maio, e consegui convencer, né, meus amigos jornalistas e acadêmicos da UFRJ a colaborar. A gente formou uma espécie de cooperativa com essa página, a gente está publicando diariamente, pelo menos 3 posts por dia, e durante esse período já fizemos mais de 70 entrevistas sobre os mais diversos temas, entrevistas ao vivo, né? Inclusive, eu quero, não apenas como uma forma de retribuição a tua gentileza de me chamar aqui no teu programa, que tem uma audiência infinitamente maior que a nossa, mas eu acho que é importante o teu depoimento, principalmente sobre a questão política, que você acompanha há décadas, no nosso programa do Quarentena News. Lá temos participando, entre outros, o Bruno Tis, que você conheceu muito bem quando trabalhou no Meu querido, grande jornalista, nosso amigo. Bruno Tis é teu fã, ele gosta muito de você, da tua poesia. Eu me lembro que vocês falavam muito de poesia. Eu não entendo nada de poesia, mas eu via vocês conversando sobre poesia. Temos também o Nelson Franco Jobim, que escreve sobre internacional, ele foi editor de internacional da TV Globo, foi do Jornal do Brasil. Temos ainda o Marcos Veras, a Lilian Newlands, que foi uma grande repórter do Jornal do Brasil. Hoje trabalhou comigo. Temos ainda o Romildo Guerrante, outro repórter especializado em aviação, né? Muito texto fabuloso, texto delicioso. Magda de Almeida, que hoje está no Sul, é a nossa correspondente em Porto Alegre. Temos um correspondente em São Paulo, que é o Ricardo Soares, e também temos em Nova York a nossa correspondente Julia Michaels. A gente está tendo uma atividade muito boa ali no Facebook, né? Já estamos com mais de 5.000 seguidores. Nossas publicações já alcançaram mais de 350.000 leitores nesse período, né? E estamos aí, né? Mostrando que o jornalismo digital é a nova ferramenta, né, Neumann? Que você tem manejado com maestria, como sempre, com tudo que você toca no jornalismo, que dá certo. Olha aqui, o Ricardo Soares é o poeta? Não, é um jornalista de São Paulo. Porque eu trabalhei com o Ricardo, que é jornalista e é um grande poeta. Não sei se é o mesmo. De qualquer maneira, estou à disposição de vocês.
É só me convocar que o soldado José, o cabo José, bate continência e comparece. Olha, nós tivemos uma conversa enriquecedora do ponto de vista histórico, do ponto de vista humano, do ponto de vista da crítica ao cotidiano do Brasil, com Jorge Antônio Barros, fiel seguidor do Jorge da Capadócia e do ressuscitador de bandidos, aliás, do ressuscitador de vítimas para delatar bandidos em inquéritos, que é Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua. Jorge Antônio Barros, meu colega no Jornal do Brasil, meu colega em Prêmio ESSO, né? Ele, com muito mais... Eu ganhei um Prêmio ESSO com uma reportagem sobre operários, com o Lula, e ele ganhou um Prêmio ESSO com essa corajosíssima jornada que ele teve. Como é que chama lá o chefão que te entrevistou, que você entrevistou? Sérgio Bolado. Mas ele morreu ou ele... Sérgio Bolado. Ele morreu? Ele morreu 3 meses depois dessa entrevista. 3 meses depois. Ok. Então é isso, Jorginho. Muito boa tarde, tudo de bom para você, sucesso para o Quarentena News. E você aí, inscreva-se no Quarentena News, hein? Não vai me decepcionar. Obrigado, Neumann. Eu que agradeço o teu carinho, eu que agradeço a poder compartilhar dessa conversa com você, uma conversa sempre inteligente e de alto nível, crítico e determinante para a gente despertar novas consciências. Não é possível que a gente veja Bolsonaro continuar tendo apoio de vários segmentos da sociedade, entre os quais uma parte dos evangélicos, né? Não é possível mais, Neumann, não é possível. Eu acho que já tem que acabar isso. Show Bolsonaro, vacina sim, viva a ciência. Como disse o rei Roberto Carlos antes de completar 80 anos. Aí, rei!